E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Então, pessoal, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui com destino às crianças. Nós vamos fazer um vídeo hoje destinado às crianças. Nós vamos falar um pouco, esclarecer de uma maneira bem criativa o que seria o reino de Deus para as crianças, o que seria o sacrifício de Jesus por nós e o valor que ele tem. Nós vamos fazer isso de uma maneira bem criativa. Vamos ilustrar de uma forma bem criativa o que seria o evangelho que nós acreditamos, o evangelho da cruz de Jesus morrendo por nós até a sua vinda. E nós vamos fazer isso de uma maneira para crianças. Então, você que é pai, você que é mãe, que tem criança na sua casa, você que é irmão mais velho, então esse vídeo é para você assistir com a criança. Então, é isso, pessoal. Então eu vou rapidamente aqui começar o vídeo contando uma história para vocês sobre um rei muito poderoso, um rei muito cheio da grana, um rei cheio de ouro e de bens, que decidiu ir morar numa terra distante com a família dele. Ele tinha uma mulher e tinha um filho pequeno. Então ele começou a chegar nessa terra distante, ele começou a construir o reino dele, ele construiu tijolo por tijolo, e ele via que estava ficando muito bom aquilo que ele estava fazendo. Ele construiu mais e até que deu um palácio, um castelo gigante para ele morar. Então ele viu que ficou muito bom o trabalho dele. Como rei, mesmo ele sendo rei, ele decidiu ele mesmo ir pôr a mão na massa. Então ele viu que ficou muito bom isso. Só que ele estava se sentindo um pouco só com a família dele. Foi aí então que ele decidiu chamar dois plebeus para morarem no castelo com eles. Um homem e uma mulher. E foram morar com ele no castelo, com a família real no castelo. Então chegando lá, essa família ficou muito grato por ele. Mas aí tudo que o rei pediu é que eles trabalhassem para ele. O rei pediu que esse homem e essa mulher trabalhassem para ele no reino dele, cuidando do castelo e dando algumas moedinhas do que eles tiravam por dia. E o rei ia dar muito mais para eles depois. Mas aí então passou o tempo, passou os anos. Esse homem e essa mulher começaram a ficar entediados de morar naquele castelo. Acabaram indo até o rei e a rainha, pedindo que eles queriam ir embora então, para poderem ir morar numa terra distante e lá construírem a vila deles, a vila distante deles. Aí então o rei ficou muito triste, ficou muito angustiado no coração dele, ficou triste, chateado, porque os únicos servos que ele tinha estavam indo embora. Então eles pegaram e foram, o homem e a mulher foram para essa terra distante e lá começaram a construir a cidade deles, armaram tendas e barracas para eles morarem. Com o tempo a civilização cresceu e muitas pessoas já estavam por lá, muitos homens, mulheres, crianças estavam por lá já, fazia muito tempo. E esse rei ficou triste, né? Porque o reino dele era tão grande, mas porém vazio. Só tinha algumas pessoas que trabalhavam ali, alguns servos que acompanharam ele nessa viagem, mas que também não era tudo que o rei queria. Ele queria ver o reino dele cheio de pessoas, o reino dele era cheio de casas, moradia para essas pessoas. Foi aí então que o filho do rei, esse pequeno, que ainda era pequeno, ele viu que o pai dele estava muito triste por não ter mais ninguém à volta dele, não ter mais ninguém com quem conversar, ninguém mais para servir ele. Então foi quando o menino chegou ao pai dele e disse: Pai, quando eu crescer, eu quero ir lá, eu quero sair desse castelo, eu quero procurar em tudo quanto é canto as pessoas que saíram do nosso reino. Eu quero ir procurar elas, até encontrar e chamar elas de volta para vir morar com a gente nesse castelo. Porque ele é muito grande, ele é ótimo, ele tem tudo aqui, porém não tem nada. As pessoas nos abandonaram, nossos servos, nossos amigos. E o rei falou com o coração dele aberto, dizendo: tá bom, meu filho, pode ser. Então esse rei, esse príncipe, ele cresceu, ele ficou um jovem, forte, formal. Foi aí então que ele decidiu sair do castelo, ele foi atrás dessas pessoas, procurou em tudo quanto é canto, procurou em tudo quanto é vale. E ele procurou por tudo mesmo, até encontrar essas pessoas. E nesses tempos assim, as pessoas estavam tristes, as pessoas estavam se lamentando por terem saído do castelo e terem deixado tudo para trás. Sendo que no castelo, junto com o rei, elas tinham de tudo. Elas tinham lugar para morar, elas tinham dinheiro, elas possuíam bastante coisas. Porque elas estavam sofrendo sobre uma pessoa muito ruim que estava fazendo mal para essas pessoas na vila. Na vila onde as pessoas moravam, havia um homem muito mau, um rei também. Ele vestia vestes pretas, ele vestia tudo preto, ele tinha um cavalo preto. E uma vez por mês ele vinha nesse reino extorquir as pessoas, ele vinha tirar as moedas de ouro das pessoas, ele vinha tirar tudo que elas tinham, deixavam elas praticamente com quase nada nas mãos dela. Ele era um homem muito mau.
E além disso, ele ainda escravizava algumas pessoas para virem trabalhar para ele, na masmorra dele, no castelo dele. Aí então o jovem príncipe, esse jovem príncipe que largou tudo o castelo dele, largou todo o dinheiro dele, largou tudo o trono do pai dele para vir atrás dessas pessoas, chegou na vila e descobriu tudo o que estava acontecendo. As pessoas se admiravam com ele pelo fato dele ser um rei, ele ter vindo buscar as pessoas ali, ter conversado com elas. As pessoas receberam ele com amor e alegria, porém alguns não gostaram muito da ideia porque ele era todo cheio da grana, cheio de ouro e essas coisas, e se misturar com pessoas que não tinham nada. Então o jovem príncipe avisou, contou a história de que o pai dele tinha construído esse reino para as pessoas. Era um reino grande, cheio de água, cheio de rios, animais, cheio de serviços, coisas para as pessoas poderem trabalhar. E as pessoas muito se admiraram com isso e disseram onde ficava isso. E ele explicou tudo, que existia um mapa que era antigo e que dava certinho no mapa onde era o lugar desse reino. E ele veio de lá, e ele espalhou essa mensagem de esperança para as pessoas, que havia um reino cheio de vida em abundância, de certa forma, para as pessoas irem morar. Então esse rei mau acabou vindo até essa terra onde as pessoas estavam, e esse príncipe ainda estava por lá. E ele acabou conversando com esse rei mau. O príncipe disse que o que ele queria, sabe, das pessoas pobres, que além de não ter nada ainda tinham que servir aquele homem ruim. E ele disse que as pessoas lá deviam isso a ele, deviam tudo aquilo que ele vivia lá. As pessoas deviam isso para aquele rei mau. Então o jovem príncipe pegou o seu dinheiro, a sua herança, a sua parte da fortuna e pagou a dívida de todas as pessoas daquela vila. Ele praticamente pediu isso com a condição de que deixasse as pessoas em paz. Então esse rei mau foi embora, acabou indo embora cheio da grana. O jovem príncipe pagou a dívida dessas pessoas. E ele acabou então se voltando para as pessoas do vilarejo e explicando que elas estavam livres de fato daquela dívida insuportável, da escravidão. Elas de fato foram livres e agora elas poderiam ir com ele para esse reino. Porém, ainda não era para elas irem, porque o jovem príncipe montou em seu cavalo e disse: "Eu vou ao reino do meu pai preparar lugar para vocês. E em breve vocês poderão ir lá, em breve vocês acharão o caminho. Muito em breve eu voltarei para buscar vocês." Ele foi até o palácio do pai dele, ele voltou. O pai dele ficou muito feliz porque havia dado certo, encontrou as pessoas e ainda conseguiu quitar a dívida que as pessoas tinham com aquele rei mau. Mas o rei nem se importou, sabe? O dinheiro não custava nada para ele, o dinheiro não era nada para ele. O que importa era ter aquelas pessoas que estavam lá com ele ali, entende? Então foi quando o jovem príncipe alertou os servos que eles deviam começar a construir, eles começariam a edificar novas moradias naquele reino, para que as pessoas em breve pudessem voltar lá, para morar naquele reino junto com o rei. Então praticamente esse rei deixou a mensagem: "Eu vou voltar para o palácio do meu pai, mas muito em breve eu voltarei para buscar vocês, quando as moradias estiverem prontas. E não se preocupem, porque na casa do meu pai existem muitas moradas preparadas para vocês." Bom, praticamente essa é a história que eu tinha para contar para vocês. Praticamente, se você parar para olhar, é exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele desceu, ele largou o céu, o reino dele, cheio de vida e abundância, para vir para a terra para nos buscar. Porque nós vemos o quanto tem sido ruim aqui, sabe? Pessoas ruins, coisas, maldade, tantas coisas ruins têm acontecido no nosso mundo. Porém, ainda existe esperança. Jesus ele veio para cá para nos avisar justamente disso, que o lugar de onde a gente saiu, que era o jardim, era o paraíso, Deus ainda quer que a gente volte para lá. Porém, ainda não é o tempo certo, porque Jesus ainda está preparando as moradas para nós. Ele foi preparar um lugar para mim e para você. Então ele tem essa esperança para nós ainda. Um dia ele vai voltar para buscar a gente, para ir morar nesse reino juntamente com o rei, com o pai dele, que é Deus. E Jesus basicamente fez isso por nós. Ele pagou a nossa dívida, então nós não devemos mais nada. O sacrifício dele por nós, a herança que ele gastou, não é nada para ele. Porém, nós precisamos nos apegar a ele, sermos obedientes à nossa família, aos nossos amigos, ajudar o próximo, fazer as coisas boas, entende? Para que nós sejamos dignos de merecer esse lugar. A verdade é que nós já estamos, na verdade, indo para lá. Nós só estamos esperando o tempo certo. Basta nós obedecermos o pai, a mãe, nossos amigos, irmãos, ajudar as pessoas, ajudar o próximo, como esse bom rei fez.
Ele disse: tudo o que eu fiz, façam também, para que tudo vá bem na vida de vocês. Então é isso, crianças e jovens, adolescentes, adultos. É isso que nós temos que fazer sempre, ensinar as crianças o caminho que se deve andar de uma maneira criativa, de uma maneira que chame a atenção delas. Nós temos visto o tanto de coisas ruins que tem acontecido, as coisas na internet mesmo. Eu queria aproveitar também para falar disso com os pais, com os irmãos mais velhos que têm crianças. Cuide muito da criança de vocês, cuide muito com essas contaminações, sabe? Essas coisas ruins que tem na internet. Não permita que elas fiquem sozinhas demais. Seja um apoio para a vida delas. Tenta tirar um tempo máximo, um tempo livre para estar perto das crianças, cuidando delas, discipulando elas no caminho que se deve andar, de uma maneira criativa. Tira um tempo com a sua criança, com seu irmão, com seu filho, ou filhas, ou irmãs. Isso é muito bom para elas e nós devemos fazer isso, porque elas são o futuro da nossa geração. E é isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que esse vídeo tenha abençoado você. Se você conhece alguém que tem criança em casa, se você conhece pessoas que têm crianças mais velhas ou pequenas, que esse vídeo possa alcançar os corações. E é isso, pessoal. Deixa o seu gostei aqui para nós, nos apoie com esse vídeo. Queria agradecer também uma amiga minha que me sugeriu fazer esse vídeo, que ela tem crianças pequenas em casa e ela estava com um pouco de dificuldade para esclarecer um pouco essa história para as crianças. E eu achei um jeito de fazer de uma maneira criativa. E é isso, pessoal. Um grande abraço, viu? Fiquem com Deus. Valeu, gente. Até a próxima.